Gente, vamos com mais bastidor que eu trouxe, ó, lá de Brasília, quentinho para vocês. Câmera 1 aqui comigo. Investigadores da Polícia Federal e do Ministério Público estão com dificuldade para delimitar os financiadores dos ataques à Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Qual que é o problema? Eles identificaram milhares de pessoas que contribuíram com valores diferentes para as caravanas de vândalos que foram a Brasília. Então, o desafio das autoridades hoje é estabelecer uma linha de corte para definir quem denunciar e quem julgar. Caso contrário, os processos podem passar da casa das centenas. E vale lembrar vocês que o STF está julgando hoje mais de 1.000 executores do quebra-quebra, porque não mandou os processos para a primeira instância. Por enquanto, as hipóteses aventadas são delimitar algum tipo de valor. Você vai processar quem doou R$5? Não vai. Separar os organizadores, por exemplo, as pessoas que receberam Pix de outras pessoas, efetivamente alugaram os ônibus, mas não tem ainda uma decisão tomada para esse quebra-cabeça. O que já está claro para as autoridades é que não houve um grande empresário, um grande financiador dos ataques de 8 de janeiro. Agora, finalmente, meu time todo, que eu já estou sentindo falta de todo mundo, Jussara Soares, Pedro Venceslau, tem o Clarice Oliveira também. Cadê minha parceira, Carlinha Igor Peixoto? Coloca ela em tela aqui para mim. Ah, por favor, pronto, o time completo, não fico sem a Clarissa. Vamos lá, Jussara, querida, começo com você. Um desafio e tanto para as autoridades. E vai, de alguma forma, dando algum corpo para a tese bolsonarista de que seria alguma coisa espontânea. Será que eles vão conseguindo sustentar isso? Boa tarde, Raquel, Pedro, Clarissa. É exatamente isso. Essa dificuldade em avançar nessa investigação em relação aos financiadores vai dando mais força para essa narrativa bolsonarista, né? Para essa versão bolsonarista de que, de fato, se tratou de um movimento espontâneo, que eram pessoas que não tinham... Era um movimento que não tinha uma liderança, né? Essa é a narrativa, essa é a versão que os bolsonaristas tentam, e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentam emplacar. E boa parte da defesa também desses acusados também vão nessa linha, nessa mesma linha de que, olha, não é possível, estavam pessoas exercendo o seu direito de se manifestar. A gente sabe, ali da nossa apuração, acompanhando de perto pelas nossas apurações, que houve, sim, financiamento para ônibus, financiamento até para aqueles acampamentos, né, que ficaram em frente ficaram em frente ao quartel-general. Tudo isso precisa ser apurado, precisa ser identificado. Então, e aí eu retomo aquela história ali que você comentou um pouquinho com a Tainá Farfan, que é sobre o CPMI. Quando a CPMI tenta investigar, né, ela também não tem dificuldade de avançar em relação aos financiadores. Então, juntando essa questão da Polícia Federal e do MP, que está com dificuldade ainda de estipular quais são os valores, como identificar, como indiciar essas pessoas que, em hipótese, poderiam ter financiado. E a CPMI também tentou ouvir um empresário, né, mas também não conseguiu trazer muitas informações novas. Então, a gente fica nessa expectativa. O que a gente tem ali de apuração do Ministério Público é que as investigações continuam e a gente fica aguardando o resultado disso. Clarissa, isso vai criando um problema para o Supremo, né? Já está difícil, André Mendonça trouxe 2 casos de volta para o plenário físico, criou um nó. O Supremo, diante desse impasse, que é muitas vezes criticado, até no bastidor, de não ter jogado os casos para a primeira instância, se você não conseguir delimitar o número de financiadores, como é que fica a situação do Supremo?
E sabe o que é... Desculpa, perdão. Boa tarde, né, Raquel, todo mundo que está aqui. Não vou também ser mal educada de não dar oi para todo mundo. Mas você sabe, Raquel, que um ponto que também é relevante é o elo entre não só os financiadores, mas também os mentores intelectuais. E quando a gente conversa com integrantes ali mais alinhados ao bolsonarismo, que tem um tom crítico em relação ao andamento das investigações, desse caso do 8 de janeiro, o que eles argumentam com muita frequência é, olha, está se fazendo aí uma operação para punir com muito rigor os executores, né, as pessoas que estavam ali na linha de frente, mas os supostos grandes mentores intelectuais e grandes financiadores estão ali custando para serem alcançados por essa rede de investigação. Então, isso sim vai criando um problema para o Supremo Tribunal Federal, como você falou, e por todos os órgãos que estão ali envolvidos no andamento desse processo, né, Raquel? Porque não adianta concentrar a investigação e aplicar penas duríssimas só em uma ponta, é preciso sim aprofundar isso e alcançar, por exemplo, de onde veio o dinheiro que levou essas pessoas para a rua, que financiou a ida dessas pessoas até Brasília para que elas praticassem esses atos criminosos, porque tem toda aquela discussão sobre como teria havido uma grande cadeia de comando. Como a Jussara bem falou, é a mesma dificuldade que a gente está observando também na CPMI. E, Pedro, o comentário da Clarissa nos leva a pensar num outro desafio que vai estar diante da PGR, diante do STF, que é na hora de julgar eventualmente os mandantes e aplicar o tamanho das penas. Porque se você está jogando penas de 17 anos, e essas são as somas ali dos crimes, para os executores, quando chegar nos mandantes, você precisa chegar em penas maiores. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Olha, os bolsonaristas fazem uma reflexão sobre esse ponto, que é a seguinte. No caso dos que eles chamam de vândalos, né, eles não consideram golpistas, no caso dos vândalos, eles foram flagrados por câmeras, existem milhares de registros de conversas pelo WhatsApp, etc. No caso dos mandantes, ou dos articuladores, ou dos financiadores, eles podem até ter contribuído para alugar um ônibus, por exemplo, numa cidade e reunido as pessoas dessa cidade e liberado para essas pessoas viajarem para Brasília. Você vai chegar em vários financiadores, pessoas que pagaram para fretar ônibus para ir para Brasília, por exemplo. Outros ônibus foram alugados por pessoas que se cotizaram na internet, fizeram vaquinha, fizeram doações via Pix, foram lá e alugaram um ônibus. Então, você não pode condenar o dono da empresa que alugou o ônibus, porque esse é o papel da empresa. Então, você não tem como comprovar que o dono da empresa estava vinculado a esse tipo de movimento. Mas ainda que você chegue a um empresário de uma cidade como, por exemplo, Ribeirão Preto ou Barretos, muita gente do interior de São Paulo foi para Brasília, esse empresário se entusiasmou com a ideia de uma manifestação contra o presidente Lula e pagou do próprio bolso um ônibus e avisou nos grupos que esse ônibus está liberado para quem quiser ir para Brasília. Como você vai comprovar que esse empresário, quando tomou essa iniciativa, tinha a intenção de dar um ato golpista? Como você vai comprovar que esse empresário alugou o ônibus e orientou as pessoas para, quando chegarem em Brasília, invadirem a Praça dos Três Poderes? Os bolsonaristas argumentam que o que aconteceu em Brasília foi um evento de efeito manada. As pessoas chegaram lá para protestar, não havia nada que os impedisse, não havia um cordão de isolamento, e essa é a questão também que está sendo investigada, e as pessoas se sentiram livres para fazer aquela invasão na Praça dos Três Poderes. Mas daí a você colocar isso na conta de uma articulação mais ampla é muito mais difícil de se comprovar do que você comprovar quem foi lá e quebrou a janela do Congresso Nacional ou jogou aquele relógio no chão. Tem vídeo mostrando isso. Esse mesmo raciocínio vale para os parlamentares da oposição que estão atuando na CPMI dos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Eles alegam que a CPMI, primeiro, mudou de assunto várias vezes, saiu do seu foco original, mas no final das contas não conseguiu comprovar que o Bolsonaro foi, de alguma forma, um mentor intelectual ou incentivador direto desses ataques, que o Bolsonaro estava por trás desse movimento. Mesmo a minuta golpista que foi encontrada, é difícil você fazer uma conexão direta entre a minuta golpista e a pessoa que estava envolvida na bandeira do Brasil e saiu destruindo tudo que viu pela frente, Raquel.
É que esse raciocínio dos bolsonaristas, ele é falho, né, Pedro? Porque na convocação dos próprios atos, ela já tinha implícito o conceito de golpe, né? O conceito de derrubar o governo, o conceito de que aquele não era um governo legitimamente eleito. Talvez seja por aí que as autoridades consigam realmente pegar esses financiadores. Obrigado, time. Já já a gente fala mais e